Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos então dar continuidade à nossa matéria de direito penal, a nossa teoria geral do delito, fato típico, elementos objetivos. Estamos falando do nexo causal e agora a gente está entrando na parte final do nexo causal. Etapa final. Falta uma teoria para falar do nexo causal que a gente não falou ainda e propositalmente veio-se a falar agora no fim. Nós já falamos da teoria tradicional, que é a teoria da equivalência dos antecedentes, né? A nossa teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, no artigo 13. Falamos também da teoria da causalidade adequada, que é aqueles casos de superveniência de causa relativamente independente, que por si só produz o resultado, é exceção no Código Penal brasileiro. E agora a gente entra na teoria mais complexa de todas. Vamos botar o título aqui, só o título já assusta. Teoria da imputação objetiva. Aqui está. Pois bem, pessoal, assim, primeira informação importante. Esta teoria, ela não vem elencada no Código Penal brasileiro, tá? Ela é uma doutrina utilizada pelos doutrinadores, pelos estudiosos do direito penal, pelos autores, e muito usada na jurisprudência também, principalmente a jurisprudência do STJ. O Superior Tribunal de Justiça usa muito essa teoria, tá? Ela é um pouquinho cascuda, então nós vamos assim mastigar ela e vamos pelo menos falar a base dela. Por quê? Porque embora ela não tenha sempre aplicabilidade, para uma coisa ela serve e é indiscutível. Ela serve para cair em prova. Disso não há dúvida, ela serve e vai servir para cair em prova. Então a gente tem que cuidar. Tá bom? Vamos ficar bem espertos quanto a isso, porque em prova ela cai. Bom, dito isso, vamos começar a falar sobre ela então, sem mais delongas. Vamos botar aqui assim, introdução. Vamos introduzir o tema. Algumas coisas a gente sabe já. Por exemplo, a gente sabe que a imputação objetiva é uma teoria que trabalha o quê? O nexo causal. Então é uma teoria que busca resolver questões de fato típico. Concordam comigo? Busca exatamente isso, resolver questões de fato típico. Bom, existem alguns precursores dessa teoria. Lá por 1927 se falou nessa teoria, tomando por base inclusive elementos de física quântica, de Hegel e por aí vai. Em 1930 se aprimorou. Mas o pai da teoria moderna da imputação objetiva é esse cara aqui, chamado de Klaus Roxin. É um alemão. Klaus Roxin, oriundo da escola de Munique. E isso, amigos, extremamente moderno, se tratando de direito penal. 1970. Aqui está. 1970. Certo? Bom, nesse caso, foi necessário se ligar em algumas coisas, perceber alguns detalhes.
Lembram quando eu comecei a trabalhar a teoria do delito com vocês? A gente tem que lembrar que existem duas teorias. A teoria clássica e a teoria finalista. E qual é a diferença, a grande diferença entre essas duas teorias? Está no elemento subjetivo, dolo e culpa. Na teoria clássica, dolo e culpa estavam na culpabilidade, terceiro elemento do crime. No finalismo, dolo e culpa se encontram no fato típico. Então, amigos, quando a gente fala... Cuidar que essa porta abriu aqui. Então, quando a gente fala em teoria da imputação objetiva, a gente está falando de um nexo causal que está dentro de uma estrutura que tem o quê? Dolo e culpa. Porque a teoria que nós trabalhamos hoje é essa aqui. A teoria que a gente trabalha é a teoria finalista. Certo? Então o dolo e a culpa, elas vão estar aonde, pessoal? Na conduta. Só que isso se resolve pela conditio sine qua non. O fabricante de armas, ele não tem o dolo de vender a arma para uma pessoa matar a outra por motivo fútil. Concordam comigo? Então essa conduta do fabricante de armas sai da cadeia causal de forma natural, porque estará ausente o dolo e a culpa. De qualquer sorte, é importante lembrar que, como teoria da imputação objetiva está envolvida com nexo causal, não tem como evitar de lembrar de dolo e culpa, né? Dolo, intenção, culpa, falta de cuidado. Ok? Então, isso, amigos, é a título de introdução. Vamos apagar. Vamos entrar no item número 2. O item número 2 eu preferi chamar de motivos. Motivos, ou seja, qual é a razão de existir uma teoria como a teoria da imputação objetiva, se nós já tínhamos a teoria da equivalência dos antecedentes? Se nós já tínhamos a conditio sine qua non? Logo, para que a imputação objetiva? Tem razão? Aí é que está. O que se percebeu? Isso aqui, ó. A teoria dos antecedentes causais, não resolve todos os casos de imputação criminal. Ela é insuficiente. Ou seja, deixava lacunas. Ficavam-se dúvidas
dúvidas que nós não conseguíamos resolver. Então era preciso algo que suprisse. Querem ver um exemplo? Próprio exemplo de Hoxie. Klaus Hoxie trazia esse exemplo. Vamos botar aqui, ó. O A é um traficante. E esse A traficante vende para B heroína. O A, que é traficante, vendeu heroína para B. Sabe o que aconteceu com B? Morte por overdose. Morte por overdose. Senhores, se liguem aqui. Olhem só. Se a gente for pegar a teoria da equivalência dos antecedentes, a conditio sine qua non, se eu retirar a conduta do A, do traficante, o B teria morrido de overdose? Fazemos aquele juízo hipotético, imaginário de Von Thierry? A morte ocorreria? Não. Então, a conduta de A é causa do resultado morte. Pela teoria da conditio sine qua non, era preciso imputar a A o resultado morte. Mas a gente sabe que hoje é isso que acontece, por exemplo, no Brasil? Claro que não. Evidente que não. O A, se pego, descoberto, investigado, o crime dele é qual? Tráfico de drogas. Se tiver mais alguém em conluio, ainda em concurso material com associação para o tráfico. Mas não vai se imputar o homicídio a ele. Mas se a gente pegar a equivalência dos antecedentes, tanto o uso indiscriminado de B quanto a venda é a mesma coisa. O objetivo do A qual é? A gente sabe que não era a morte do B, era obter dinheiro, era valor econômico. Mas vocês concordam que o A sabe dos males da heroína e agiu com dolo eventual? Ou seja, assumiu o risco da morte? Claro. Evidente que sim. Claro que sim. Ok? E o B, por exemplo, ele pode achar que a sua vida já não serve mais para nada, certo? Ele não tem mais nada a perder, que a sua vida só tem graça com a droga. E aí, imagina essa receita toda. É óbvio, amigos, que a morte aconteceria. E se a gente fosse usar a teoria da equivalência dos antecedentes, nesses casos sempre, todos os traficantes responderiam por todas as mortes que gerassem em decorrência das drogas. E aí é um problemão, porque a teoria da equivalência dos antecedentes não traz uma solução para isso. Atrás, professor, o traficante não tinha o dolo. Não tinha o dolo direto, mas ele tinha o dolo eventual, assumindo o risco. Ou seja, nós temos tudo aqui da teoria da conditio sine qua non. Só que não é coerente. Daí, então, meus amigos, surgiu a teoria da imputação objetiva. Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer situações, regras, para que se consiga resolver e explicar essa situação. Mostrar por que, por exemplo, nesse caso, o traficante não pode responder pela morte do B. Ele tem que se limitar a responder pelo tráfico praticado. Bom, isso, meus amigos, então, é
o número 2, os motivos. Aí alguém vai dizer, professor, tá, legal, mas como é que a teoria da equivalência dos antecedentes, então, acaba resolvendo esse caso? Esse é o nosso número 3. Número 3. Solução. Qual vai ser a solução deste caso? Bom, acontece, meus amigos, que a teoria da imputação objetiva, ela acaba acho que não é a palavra certa, trazer, mas eu poderia dizer que ela gera duas novas elementares objetivas. Por que objetivas, pessoal? Porque subjetivas são apenas quais? Dolo e culpa. Duas elementares no tipo penal objetivo. Ou seja, deixa de ser apenas causalidade. Deixa de ser só sine qua non. E aí vem a grande questão. Aí vem o grande detalhe. Como é que fica isso? Bom, onde é que a gente tem só causalidade? Só causalidade a gente tem no finalismo. Não é o finalismo no nosso Código Penal? Nosso Código Penal é só o finalismo. A imputação objetiva, né, é uma inovação. Opa, deixa eu só fechar aqui a porta, que mais uma vez abriu. Olhem só. Então nós vamos fazer aqui a grande questão, a grande diferenciação. A mudança, como eu disse para vocês, está no tipo objetivo. Vamos pôr assim, ó. Tipo objetivo. Tipo subjetivo. Ah, por que subjetivo e objetivo? Tchê, nós estamos no fato típico e ele tem dois elementos, né? A parte objetiva e a parte subjetiva. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos botar aqui em cima assim, ó. Finalismo. Finalismo. E T-I-O. Teoria da imputação objetiva. Ok? Bom, no finalismo, o tipo objetivo, ele é bem conhecido. A gente conhece, a gente sabe qual é. É a relação de causalidade. Ali está. É a relação de causalidade. O tipo subjetivo, vocês sabem já quais são, né? É o dolo ou culpa. Isso aqui é o finalismo. Só que, como a gente já viu, isso aqui não resolve
todos os nossos problemas. Qual é a proposta da teoria da imputação objetiva? Primeiro, a causalidade. Ela não foge, é óbvio, continua precisando de causalidade. Aqui está, causalidade. Agora surgem as novidades. Primeira novidade. Criação de um risco proibido. Criação de um risco proibido. E o que seria isso? Primeiro, a existência do risco e que o risco seja proibido. Aqui está. E por fim, o número 3. Vamos botar aqui como 3. A realização desse risco, que é o que faltou para o traficante lá. No traficante de drogas não tinha a realização do risco no resultado. Aqui está a novidade. Isso aqui, meus amigos, é a novidade. O número 2 e o número 3. E de elemento subjetivo, aí nós já sabemos, né? Dolo ou culpa. Ali está. Dolo ou culpa. Pegaram? Então eu estou apresentando para vocês nesse primeiro momento o que vem de novo, que vem resolver a carência da pura relação de causalidade. A criação de um risco proibido e a realização do risco no resultado. Nós vamos ver logo depois ainda como isso se procede. Bom, dessa forma, senhores, como ficaria a relação de causalidade? Como ficaria a relação de causalidade com a imputação, teoria da imputação objetiva? Como ficaria a relação de causalidade nesses casos? Botamos assim, ó. Relação de causalidade. Aqui está, relação de causalidade. Letra A. Não mudou, né? Não deixou de existir. A teoria dos antecedentes causais. Uma complementa a outra, uma não substitui a outra. B, a imputação objetiva. E um prêmio agora
para quem saber qual é a letra C, que eu tanto falei, que eu já falei muitas vezes até agora. Que é o quê? Óbvio. Dolo ou culpa. Assim fica a relação de causalidade quando a gente utiliza a teoria da imputação objetiva. Resolvido. Lembrem bem dessa estrutura. Isso sim resolveria todos os problemas. Bom, saindo do número 3, já adentrando então no número 4. O número 4 não é difícil, é um ponto bem relaxante agora pra gente. O 4 e o 5, né? Número 4. Imputação objetiva versus responsabilidade penal objetiva. Aqui está. Imputação objetiva versus responsabilidade penal objetiva. Por que eu estou colocando isso, senhores? Qual é o motivo? Porque às vezes cai em prova e os candidatos, eles acham que é a mesma coisa e confundem. Cuidem, primeiro, que não é a mesma coisa. E segundo, que aqui, meus amigos, os objetivos são contrários. Na responsabilidade penal objetiva, busca-se punir uma pessoa só pelo fato dela ter gerado um resultado, mesmo que sem dolo e sem culpa. E não é o que a gente aplica no Brasil. Tem exceção? Tem exceção. Mas a gente precisa de dolo ou culpa para responder. A nossa responsabilidade penal, ela é subjetiva. Ok? Então vamos lembrar isso. Já a teoria da imputação objetiva, ela é exatamente o contrário. Ela busca preservar, amigos, restringir os critérios de aplicação da norma, porque ela inclui mais elementares para uma imputação causal. Certo? Quando se fala em teoria da imputação objetiva, vocês têm que lembrar, é fazer com que o nexo causal fique mais restrito, ou seja, pune-se menos. A responsabilidade penal objetiva busca ampliar o leque penal, ou seja, pune-se mais. Então não é a mesma coisa. E por fim, já vou botar aqui número 5, é a característica. E essa característica, amigos, é aquela que envolve o nexo causal como um todo. Envolve o nexo causal como um todo. Ou seja, ela vale, meus caros, somente para crimes materiais. Para os formais ou de mera conduta, não tem sentido. Porque eles dispensam a ocorrência de resultado naturalístico. E aqui nós estamos trabalhando o nexo causal, que é exatamente a relação de causa e efeito entre a conduta do resultado, entre a conduta do agente e o resultado naturalístico. Como só os crimes materiais descrevem e exigem um resultado naturalístico, e nós estamos estudando quem é que deve responder por esse resultado naturalístico, é por esse motivo que esses casos são exclusivos, certo? Exclusivos na teoria da imputação objetiva e no nexo causal. Sempre crimes materiais
Nunca se fala em nexo causal para crimes formais, nunca se fala em nexo causal para crimes de mera conduta. Certinho? Muito bem. No próximo vídeo, talvez seja já o último vídeo de imputação objetiva e de nexo causal, certo? Mas também é o ponto mais maciço da teoria da imputação objetiva. Aguardo vocês, é hora do cafezinho, do chazinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.